conheço ela, ela já fez cirurgia assim, pode fazer. Porque como era uma cirurgia de emergência, eles não fizeram exame nem nada, né? E daí eu fiz, e quando eu acordei, eu consegui ver ele. Mas, tipo, o que eu mais queria ver era o rostinho, porque nas outras não parecia muito comigo. Tipo, essa parte do narizinho, a boquinha, tipo, igual da família, e eu queria muito ver. E infelizmente foi isso que a gente não conseguiu ver. Mas, vi, né? E daí o médico falou, se você tivesse ficado mais um dia, você tinha morrido. Porque a infecção foi tão forte que tava chegando no sangue. Aí ele falou que tinha que ficar mais uns dias no hospital para me recuperar totalmente. Eu tinha que tomar mais antibióticos, até que tinha uns antibióticos que não tinha no hospital, e o médico conseguiu para mim em outro lugar. E daí foi na quarta-feira que eles fizeram. Todos os dias eles faziam exame de sangue para ver se tava. Como que fala, Vanessa? Tipo, tá tudo certinho? Ela tava com infecção generalizada, então todo dia tinha que fazer um exame pra ver se tava melhorando. Aí, e graças a Deus foi melhorando. E todo dia eles faziam, e daí quando um dia assim, já não tem nada mais, você pode ir pra casa. Eu senti um alívio, assim, mas ao mesmo tempo, o que eu vou fazer agora? Tipo, como minha vida não tem mais sentido, o que eu vou fazer agora? Eu saí do hospital, tipo, e eu ficava num quarto, no corredor, onde tinha várias mãezinhas que tinham acabado de ganhar, sabe? Então eu escutava chorando no bebê. Tristeza, né? Era a coisa mais horrível. Quando eu saí, foi um alívio, mas ao mesmo tempo eu queria voltar. Pra voltar o que eu tava tendo ali, mesmo que eu tava. Sabia que ele iria morrer, mas eu tava sentindo ele ali e tudo mais. E chegar em casa foi a pior coisa também. Chegar em casa foi a pior coisa, porque você vê, eu já tinha berço, eu já tinha as roupinhas, algumas coisas, não tinha muita coisa. A Vanessa tinha dado presente, minha mãe, tinha banheira. Então, tipo assim, olhar aquilo lá e ver que, tipo assim, nem o que tinha, tipo, nem começou e já tinha acabado, sabe? Foi, assim, devastador. Mas daí eu fiquei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque meu planejamento já estava planejando, tipo, onde ele vai estudar, porque eu tenho que voltar a trabalhar, eu já pensava nessas coisas. Eu já comprar roupinha, essas tipo, quartinho e tudo mais. Então, tipo, o que eu vou fazer? Como vai ser minha vida, minha rotina agora, né? E aquele sentimento que eu tinha, tipo, de querer morrer, às vezes ainda tinha dentro de mim, sabe? E daí eu comecei a orar pra Deus pra tentar tirar essa coisa dentro de mim. Eu falo, eu tenho, né, minha vida, tô aqui. E Deus me salvou. Foi ele que me salvou, porque eu tava muito ruim. Né, tipo, aconteceu aquilo lá comigo, eu queria eu queria morrer, e quando aconteceu, eu fiquei, nossa, pera, eu poderia realmente ter morrido, entendeu? Então, se eu tô aqui, eu vou louvar a Deus pela minha vida. Foi nesse ponto aí que você retornou, pensou e falou, não, Deus é tremendo, né? Porque, tipo assim, a gente pensa, né? Por que Deus fez isso comigo? Por que aconteceu? A gente pergunta essas coisas, né? Mas... Não, a gente se pergunta, mas a história da Isabela tem umas particularidades que eu vejo muito Deus ali. Ela ficou internada, ela teve uma infecção generalizada, e essa infecção poderia... Tanto, o médico falou assim pra mim e pra minha mãe, ele falou assim, olha, a Isabela, ela pode até morrer, mas se ela não morrer, ela vai perder o útero dela. Então não vai ser mãe, porque a infecção dela chegou num nível muito grave. E eu vejo muito Deus ali, porque Deus, além de ter salvado a vida dela, salvou o útero dela também. Sim. A Isabela, ela tem o útero dela perfeito hoje. Então, assim, ela pode ser mãe de 2, 3, 4, quantos ela quiser. Fazendo a... Sim, claro. Mas porque agora eu vou ter que passar por isso, eu não vou mais engravidar. E eu falava pra Isabela, Deus manteve não só a sua vida, ele manteve o seu útero. Então, ele tem planos ali, né, pra você ser mãe, eu creio. Sim. E hoje já tá melhor. Não, Hoje sim, mas na hora de... Tipo assim, não, acho que bate ali a ansiedade. Ai, será que pode acontecer de novo? Mas a gente já sabe o que eu tenho, o tratamento. Quando eu estiver grávida, eu posso fazer essa cirurgia e ficar de repouso. E pode dar tudo certo em nome de Jesus. E tipo, eu vejo o propósito dele, do Vinícius, na minha vida, do meu filho. Porque ele me fez ser uma pessoa melhor. Algumas coisas na minha vida eu era, tipo, muito mesquinha,
não ligava, não importava pra nada. E às vezes até, tipo, com a minha mãe e com a Vanessa. Tipo, comecei a dar mais valor pra elas também. Elas. Uhum. Eu e meu noivo, ele pegou um catálogo de móveis, né, de quarto, e ele falou assim, olha que lindo, que não sei o que não sei o que lá, olha só, que a gente não sabe o que é, né, mas a gente pode ver uma cor neutra e tudo mais, e conversando, assim, na recepção. A gente entrou, tudo bem, feliz, assim, empolgado, né, com a situação. Aí a médica, você retornou, como que tá? E perguntando, né, sobre a paciente e tudo mais. E enrolando, assim, eu vi que ela tava fazendo muita pergunta, assim, fazendo ultrassom e não falava nada e não escutava o coração. E daí eu falei assim, o Sal pode gravar, né, o coraçãozinho, porque eu quero mostrar pro meu pai e pra minha mãe. E daí ela, pode. Daí ela falou assim, qual que foi o último dia que você fez ultrassom? Daí nisso ela deu uma suspirada, assim, nossa, eu acho que tem alguma coisa de errado, assim, né? Mas na minha cabeça tava tudo bem. Eu achava que era por causa da placenta e não porque não tinha mais vida, né? E daí ela falou assim, olha, infelizmente não tem mais batimento cardíaco. O bebê não existiu. Uhum. Aí foi assim, caiu meu mundo, Caiu assim, um. não. É. Eu olhei assim pro Gustavo e falei, o que aconteceu? Né? Porque até então o problema era só na placenta, não no bebê, né? E daí ela falou assim, você pode se trocar que a gente vai conversar. Nisso eu me troquei, assim, mas parecia assim que eu tava fazendo, assim, e eu nem tava ali, parecia que eu tava em outro mundo, assim. Era uma dor, assim, tão forte, assim, parece que eu nem sentia. Eu só tava vivendo ali um momento. Ela falou assim, olha, aguarda ali na recepção que vai sair o laudo pra você levar pra médica. E eu saí, assim, tão desesperada que eu não aguardei laudo. Eu não sabia pra onde que ia, eu não sabia onde estava o carro. E eu e o Gustavo, assim, desesperado, assim. Foi o mundo abaixo mesmo. E eu lembro até hoje que a gente chegou no carro, assim, e ele olhou pra mim e eu comecei a chorar, ele começou a chorar. E daí a gente nervoso, assim, parecia que não era real, sabe? Parecia, assim, que a gente ia voltar outro dia ali, ia escutar o coração e ia dar tudo certo. Eu falei, não, vamos conversar com a médica, que vai dar tudo certo. Daí eu cheguei na casa do meu sogro e da minha sogra. Aí aquele desespero, assim, você não sabe o que você fala, você não sabe que palavra que você usa, né? E eu sentei assim e eu só falo assim, meu Deus, a médica vai resolver, porque pra mim a médica ia resolver. Por isso que tinha uma solução ali, né? E daí a gente ligou pra médica e daí a médica falou assim, Bárbara, amanhã a gente se encontra em Maringá, pode ser? Eu não consigo ir para Pongas hoje, mas amanhã a gente se encontra no meu consultório. E ela falou isso, assim, e eu acho que não tem mais o que fazer, né? E daí eu voltei pra casa, minha mãe, assim, me apoiando, né? Mas a gente vê que a pessoa tá derrotada junto com você, né? Porque, igual a Isabela fala, a gente faz muitos planos, né? A partir do momento que você descobre, nossa, é chá de revelação, é chá de bebê. Perde todo o rumo, né? Não tem, assim, E daí, esperança, vai embora, né? Aí você fala assim, acabou. Tudo isso. Não tem mais. Não tem o que fazer, né? E daí eu lembro que eu cheguei assim, eu deitei e olhava assim, falei, gente, não é possível, né? Eu sou tão nova, assim. Parece assim que essas coisas acontecem quando você tem mais idade, assim, né? Eu não sabia que era possível acontecer isso. Assim. Imaginava que poderia acontecer com você, né? Não. Só ouvia assim falar, né? Mas, tipo assim, nunca fui atrás pra saber, né? E tudo mais, como não era uma gravidez planejada, nunca fui atrás pra saber se eu podia ser mãe, se eu não podia e tudo mais. E daí eu lembro até hoje, quando eu cheguei no consultório, assim, no sábado, assim, eu usava, assim, roupas mais coladinhas e tudo mais, por causa da barriga, adorava passar a mão na barriga, né? Verdade. Ficar com a mania de passar a mão na barriga, assim, e eu não cheguei a sentir e tudo mais, né? E daí a médica me abraçou e falou, sinto muito por tudo que tá acontecendo. E a hora que ela falou que realmente não tinha mais o que fazer, assim, parece que daí realmente caiu a realidade, assim, realmente não tem o que fazer, né? E a gente foi,
Ela optou por fazer a curetagem, Uhum. e já fez logo em seguida, na segunda-feira. Eu não queria, na verdade. Pra mim, parece que ainda tinha esperança do bebê. Aconteceu um milagre de Deus, na verdade, né? Dar a vida pra ele e tudo mais. Eu pedia muito, rezava muito por ele, né? Ele ou ela, né? Mas daí ela falou, não, Bárbara, pela situação, eu acho melhor você fazer a curetagem, né? Pra não correr nenhum risco de infecção e tudo Uhum. mais, pra você também, pra gente conseguir garantir o seu útero, pra você ser mãe novamente e tudo mais, né? E daí até o Gustavo marcou, sem eu querer, assim, sabe? Eu não queria, pra mim, tava bom ali. Deixa ali, porque tava Uhum. conservadinho, vamos dizer, tava Sim. ali, né? E eu fiz, que foi um procedimento muito difícil, assim, igual a Isabela falou assim, eu fiquei em um lugar onde tinha vários bebês. Eu tava sozinha no quarto, mas era uma maternidade ali. Você ouvia, né? Eu fiquei É. sozinha Eu também, mas ouvi. dá pra ouvir, né? Os bebês Isso. lá. Você escuta. Exatamente. E daí eu cheguei, assim, parecia assim que eu tava indo pro hospital, a sensação é que eu ia ganhar o bebê. Uhum. Não era que eu ia tirar ele sem vida, assim, né? A sensação era que eu ia conhecer ele, que eu ia pegar ele e tudo mais. E daí a gente realizou o procedimento e ela perguntou se eu queria conhecer. E eu falei, não, eu não Não tive quero, coragem. eu não quero Aham. conhecer ele, eu quero ter a imagem dele Uhum. que eu criei pra mim, né? Sim, mas não ver ele, assim, né? E daí eu lembro que eu saí, assim, da sala de cirurgia e a minha mãe tava lá na sala me esperando, né, no quarto, e eu falei assim, cadê o bebê? A primeira coisa que eu perguntei, cadê o bebê? Porque eu não queria ver, mas eu queria ver. Eu acho que eu queria ver ele, assim, todo formadinho, grande ali, né? Uhum. E não pequenininho, porque 10 semanas era muito pequenininho, né? Não tava formado ainda, né? E o processo, assim, da curetagem foi muito, assim, devastador, assim. Você passa por 40 dias e você não tem o bebê ali no seu colo, né? E graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família, né? De pessoas próximas, assim. E Foi um pilar para você Foi. conseguir superar isso. Foi. E até hoje, né? Às vezes a gente Uhum. para assim pra pensar, fala assim, nossa, era pra estar o bebê aqui, né? Igual agora a questão do casamento. Nossa, Uhum. era pra o bebê estar aqui. Ele ia ser nosso pajem, nossa daminha, ele ia estar curtindo aqui com a gente, né? Em várias situações, assim, a gente se depara. E se ele estivesse aqui? Como seria? Sim. Né? Sim. Em várias A gente sempre situações, pensa, assim. né? Aham. Nossa, como seria agora? Exatamente, a gente sempre se depara com e se tivesse aqui? E se, né, tivesse dado certo? E se o médico tivesse visto desde o princípio que tinha alguma coisa, né? Poderia ter outros Sim. recursos, né? E tudo mais. E graças a Deus eu falo que eu tinha o apoio da minha família, né? Que no momento foi o mais importante, assim, né? Mas o processo do luto, eu falo que você passa por ele o resto da sua vida. Você vai lembrar, você vai ter saudade, você vai ter aquela. E se ele tivesse 10 anos, se ele tivesse 5 anos? Eu acho que, tipo, isso igual você falou, o luto é pro resto da vida. Muita gente fala assim, acho que deve ter falado pra você. Ah, mas daqui a pouco você, tipo, daqui a uns anos você engravida de outro. Tipo, eu quero muito engravidar de outro, mas, tipo assim, O filho não substitui o outro. não, Uhum. não, isso, não, lógico, isso também, mas, tipo assim, eu não vou criar o Benício, eu não vou ter o Benício, tipo, eu quero outro filho, mas eu Aham. queria ele também. Vai ter, sempre vou ter aquela sensação de eu queria ele. Ele ia ter 1 ano e 4 meses agora. Então, tipo, ia estar uma delicinha, ia estar um gorduchinho, certeza. Maravilhoso. Eu fico imaginando, tipo, muitas coisas até hoje. Eu vou ter pra sempre. Exatamente. Vai ser pra sempre. Como se futuramente você tiver filho, né? Alguém perguntar quantos filhos você teve, né? Você vai sempre lembrar desse. E eu sim. sempre Aham. falo assim, quando me perguntam, você é mãe? Eu falei, eu sou mãe de um anjo. Eu também E eu falo. sempre Uhum. falo, porque Sim. ele sempre será lembrado. Independente da situação, ele sempre será lembrado. E eu sempre falo pro meu noivo, assim, a gente vai casar agora, mas a gente sempre
fala assim, ter filho, né? A gente não quer esperar 2, 3 anos pra ter filho, a gente quer ter filho logo, assim, né? Porque ficou esse buraco, assim, dentro de nós, assim, não que será tampado, Uhum. mas que vai ajudar a gente a superar cada dia mais essa perda, né?